Vasco Associativo finalmente libera o seu balanço. E olha, um pouquinho de atraso, mas lançou um balanço agora direito, com todas as páginas necessárias. Carta do presidente na abertura do balanço e carta da administração, segundo passo do balanço, trazem a notícia de roubo na gestão Salgado. 260 e poucos mil reais. Vamos falar sobre isso. E aí, Salgado agora vai ser preso? Ele vai ser responsabilizado por esse roubo? Há um roubo na gestão dele. Dinheiro dos sócios. Sócios pagavam mensalidade e, ó, galera metia a mão. Vamos falar sobre isso. Mas antes eu já pedi para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Seu like, meu amigo, ele é muito importante para o nosso trabalho. E pedir também para que você, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, tá bom? Vamos direto pro vídeo aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz. Antes de mais nada, pedir desculpa pela minha voz, pelo estado do vídeo, né? A gente não está conseguindo colocar 3 vídeos por dia. Eu tô na convalescência, né? Tô tentando me melhorando aí, uma doença respiratória que eu tive. Ainda estou tossindo muito, então muita dor no corpo. E tá difícil, mas já estou conseguindo gravar os vídeos, já consigo trazer a notícia. E o vídeo de hoje não podia vir. Vai ter alguns cortes que talvez eu tussa, né? E se eu tossir, eu vou cortar, porque fica feio a essa pessoa conversando e tossindo, né? Então eu vou fazer os cortes na hora que eu estiver tossindo. Então, se não ficar muito bacana o corte, perdoa aí. Eu não sou um profissional de edição de imagem, vou tentar fazer o meu melhor. Mas, voltando logo direto ao assunto, né? O Vasco publicou o balanço. Deu para ver que eu tossi aí, né? O Vasco publicou um balanço ontem à noite. As coisas do Vasco são publicadas sempre à noite, sei por que isso, só sai 10 horas da noite, 11 horas da noite. É esquisito. Mas publicou esse balanço, que o Vasco publicou um balanço em abril, assim, para poder cumprir a legislação, a legislação, e prometeu que até junho entregaria o seu balanço. Entregou ontem, no último dia de junho, às 11 horas da noite. Ok, cumpriu a promessa, né? E nesse balanço tem uma carta do presidente. O balanço abre, geralmente, com a carta do presidente, e o presidente fala um monte de coisas sobre já a sua gestão, enobrecendo a sua gestão, e falando mal da gestão anterior. Normal, né? Da política do clube, vai ser sempre assim. E fala também de que houve um roubo, né? Que esse é o problema do vídeo. Que houve um roubo da empresa contratada pelo CRVG para fazer a gestão do sócio estatutário do Vasco. Ok. Esse roubo estava num número assim que eles pegaram de 260 mil reais. Antes da gente colocar a carta da administração, eu trouxe 3 parágrafos só para a gente ler sobre esse assunto, que também é repetido e mais bem explicado na carta administrativa. O presidente só cita dizendo que já está com todas as medidas legais acontecendo na área civil e na área criminal. Então tem processo civil para recuperar a grana e na área criminal para responsabilizar criminalmente os culpados, né? Sobre isso, eu quero, antes de entrar na administrativa, colocar logo de cara uma questão. Aliás, algumas questões que a gente precisa questionar, e o Vasco não vai explicar, mas tem algumas coisas que tem que ser perguntadas, né? Eu não sou repórter, não sou imprensa. Se tivesse uma coletiva também não vai ter, né? Que deveriam ser perguntadas ao presidente Pedrinho para esclarecer um pouco mais essa história. Vamos lá. Primeiro, é uma tristeza muito grande um clube como o Vasco não conseguir gerir o pagamento da mensalidade dos seus sócios estatutários. Isso aí já é uma coisa assim vergonhosa. Eu preciso contratar uma empresa para gerir o pagamento da minha mensalidade? Eu não tenho competência de gerir a minha mensalidade? Eu acho isso já assim, não consigo entender. Eu acho que é um custo a mais, né? Pode ser um conforto, pode ser, mas eu vou pegar o dinheiro que é meu, a minha receita, e vou botar na mão de uma empresa, e vou pagar por isso, porque eu quero administrar o meu dinheiro, porque eu sou incompetente para administrar a minha receita. Cara, é difícil. Olha, desculpa, eu não consigo entender essa modernidade. Não, mas é porque não tem explicação, porque nós não somos um clube fundado mês passado. Eu tenho mais de 100 anos. Há mais de 100 anos que a gente recebe mensalidade dos sócios. E nunca precisou de empresas terceirizadas. Não sei desde quando que é essa prática. Eu sei que a prática não vem do Pedrinho, né? Ou seja, ela até deve se manter com o Pedrinho, mas ela vem da gestão do Salgado.
talvez já viesse antes, a gente vai ter mais dicas, parece que essa prática veio até antes da gestão do Salgado, mas, de qualquer maneira, é um atestado de incompetência. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho isso um absurdo. Não, sinceramente, já pensei muito aqui, não consegui entender. Pode ser que tenha algumas variáveis aí que eu não conheça, e aí eu estou fazendo uma crítica infundada. Ok, peço até perdão antecipado se foi esse o caso. Mas, a princípio, o clube, não é a empresa, não é a SAF, é o clube associativo, não consegue receber mensalidade dos seus associados diretamente, precisa da gestão de uma empresa para fazer isso para ele. Mas, desculpa, não consigo. Alguém tem que sentar comigo e vai perder tempo que eu vou fazer perguntas para poder me explicar isso. E, desculpa, eu não consigo entender. Mas eu acho que esse nem é o grande problema. O presidente Pedrinho fala que já está sendo tomadas as medidas cabíveis, etc. e tal. Se o presidente Salgado, foi na gestão do Salgado, se é presidente Salgado, contrata uma. Outra questão que eu quero fazer, tá? O presidente Salgado, que se julga incompetente, porque por mais que a outra gestão já fizesse, ele assume e continua mantendo a prática, ele também se julga incompetente. Olha, a minha diretoria toda que está aqui são os incompetentes, não conseguem receber 260 mil reais de mensalidade. Como é que vai receber o patrocínio? Se você não consegue receber 260 mil de mensalidade, mas você recebe um patrocínio de 45 milhões. Tem uma outra empresa que recebe esses 45 milhões para você? Pô, desculpa, é muito estranho. Mas, enfim, o presidente Salgado julgou que a diretoria administrativa dele era incompetente para receber a mensalidade, né? A pingadinha dos sócios, tal, de vários pagamentos, e juntar lá o dinheiro dos sócios estatutários. Ela era incompetente e precisou contratar uma empresa. Né? Contratou a empresa essa contratada que roubou o Vasco. Perguntas que o presidente Pedrinho colocou na sua carta e ele diz: medidas cíveis e criminais já estão sendo aplicadas. Essas medidas cíveis e criminais sendo aplicadas contra quem? Primeiro deve ser, é claro, óbvio que deve ser primeiro contra a empresa que roubou o dinheiro. Ela roubou o dinheiro. Houve um roubo de dinheiro. Houve um roubo, 263 mil reais. Está lá. Houve esse roubo. Tá, bacana. Mas e o presidente que contratou essa empresa? Ele não é responsabilizado? Ele, a sua diretoria? Será que ele não é responsável? Porque ou ele é conivente, porque estão roubando dinheiro da mensalidade. Infelizmente, outra crise de tosse de novo aí. Mas vamos lá. Estão roubando dinheiro da mensalidade. Percebe? O clube, o Vasco está dividido. SAF, futebol, grandes valores, lá, e o clube associativo, que recebe um aluguelzinho lá da SAF, por seus anuários, recebe o seu dinheirinho dos estatutários, dos sócios estatutários. Esse clube não está recebendo dinheiro dos sócios estatutários, porque a empresa que está fazendo essa gestão está roubando. O valor é pequeno. Para um Vasco, 260 mil reais é valor de pinga. Para o futebol do Vasco, então, é valor que você paga para o cara cortar grama. É isso aí. Eu falei assim brincando, mas é um valor irrisório. O Lloyd ganha mais do que os 263 mil reais. Então, só para a gente dizer que não é pelo valor, mas é pelo roubo. E o presidente está vendo que o dinheiro não está entrando, está sendo roubado. Ele tomou alguma atitude? Ele fez algo? A carta do Pedrinho não diz quem é que fez. Diz que ele foi surpreendido ao analisar o terceiro trimestre e ver que havia um roubo. Ora, das duas umas, né? Ou o presidente é conivente com a empresa que está roubando, e aí ele é ladrão junto, então ele também tem que ser processado civil e criminalmente, porque ele é ladrão, ele está roubando. Ou esse presidente não fez nada, e aí ele passa a ter o erro de... Ou esse presidente não fez nada, e aí passa a errar por omissão, improbidade administrativa, que é crime também. Então não tem saída para o Salgado. A terceira opção é o Salgado ter feito alguma coisa. Foi ele que moveu a ação contra essa empresa? Isso não está sendo falado. Isso é complicado.
Vamos ver agora a carta da administração. Isso tudo está na carta do presidente. Agora eu trouxe os 2 trechinhos da carta da administração que vai dar uma clareada nisso aí ou não. Vamos ver essa história. A carta da administração diz assim, ó, no terceiro trimestre fomos surpreendidos, a administração do Pedrinho foi surpreendido pela inadimplência da empresa prestadora de serviço do programa de sócio estatutário, que deixou de repassar ao clube aproximadamente 220 mil referente aos pagamentos de mensalidade de sócios. Aqui fala em 220 mil, o Pedrinho fala em 263 na carta dele. Cabe destacar que a empresa contratada pela Diretoria Administrativa da Gestão de Jorge Salgado é em substituição à FENG, ou seja, já existia uma empresa que fazia esse serviço, que era a FENG. Ela foi imposta pelo sócio controlador do Vasco SAF, que proibiu o CRVG de manter a prestadora de serviço anterior. Isso aí já é outra loucura. Por que o cara que compra a SAF vai impor alguma coisa na gestão do Vasco administrativo? É porque o sócio estatutário do Vasco tem direito a assistir os jogos com check-in, de graça. Você tem direito a uma quantidade de jogos, né? Eu não lembro como é que é, mas você compra o ingresso da primeira onda, tem direito a check-in, né? É isso. E isso influenciava o faturamento da Vasco da Gama SAF. Mas é uma influência mínima para que o cara possa fazer essa imposição ao associativo. Mais um erro de gestão do Jorge Salgado, que permitiu, né, arriou as calças para 7 partes e permitiu essa imposição. Mesmo assim, né, tudo a culpa é da 777. Né? Vasco é assim, no Vasco a culpa é sempre do ausente, nunca é do amiguinho do lado. Né? Foi imposta pelo sócio controlador da Vasco SAF, que é a 7 partes, que proibiu o CRVG de manter a prestadora de serviço anterior. Então a FENG foi retirada para colocar uma outra empresa, né, que foi imposta pela 7 partes. O Vasco Associativo, sim senhor, vamos aceitar, senão ele não vai fazer o nosso aportezinho, a gente precisa vender, são 700 milhões, nós estamos falidos, não tem outro jeito. Foi isso que o Salgado fez. Essa nova empresa, no entanto, não apresentava condições mínimas para operar um programa de sócios da dimensão do Vasco, representando um grave risco operacional ao clube. Isso aí é a gestão do Pedrinho que está falando. Na outra lâmina, no último parágrafo, nós temos assim, ó. Identificado esse risco de não ter a mínima condições de fazer a gestão de um plano de sócio-torcedor, de sócio estatutário, perdão, a diretoria já havia iniciado... Que diretoria? Vou ler a frase toda. A diretoria já havia iniciado negociações para a recontratação da FENG, mesmo antes do evento da inadimplência. Então, a diretoria do Jorge Salgado identificou que a empresa imposta pelas 7 partes era incompetente para fazer o serviço, mas contratou, né? E só foi ver que ela era incompetente depois. Olha que beleza de gestão, né? E aí viu que contratou errado. Vamos trazer a FENG de volta, porque isso vai dar ruim, antes mesmo dessa nova empresa não repassar os valores para o Vasco Associativo. O que permitiu substituição em tempo recorde. A gestão do Pedrinho está fazendo um elogio à gestão do Salgado, com impactos reduzidos na operação. Vocês concordam? Que a gestão do Pedrinho está elogiando a gestão do Salgado, que conseguiu substituir em tempo recorde. Porque ele está dizendo que foi antes do evento da inadimplência. Ou essa inadimplência só venceu no trimestre do Pedrinho, quando o Pedrinho assumiu, no terceiro trimestre do Pedrinho? Essas são as perguntas que tem que ficar claras. Porque se foi dentro da gestão do Salgado, a diretoria do Pedrinho está elogiando o Salgado. Que ele agiu rápido, que ele voltou para a FENG. Agora, quem fez isso foi a diretoria atual, então eles estão criticando o Salgado. Todas as medidas judiciais cabíveis para a cobrança do ressarcimento ao CRVG foram implementadas e estão em andamento. Foram implementadas por que gestão? Tem que dizer, quem foi a gestão que implementou? Foi a do Pedrinho? Foi a gestão do Salgado? Se o Salgado entrou na justiça contra essa empresa dessa inadimplência, o Salgado está correto. Está querendo reaver o dinheiro. Foi roubado. Pô, tu não é culpado de estar andando na rua, o cara botar na tua cabeça e levar teu dinheiro. Pô, tu tem que correr atrás
para reaver o dinheiro. Mas eu conheço o ladrão. Tu conhece o ladrão? Então tu vai na polícia, indica o ladrão, processa o cara e tenta recuperar o dinheiro. Ok, bacana. Agora, se o cara me rouba, eu não conto nada para ninguém, só o outro que vai descobrir, aí eu sou culpado. Então a gente tem que entender qual o caminho é esse. A carta é muito bonitinha, muito bem escrita, mas deixa várias lacunas. Não é transparente. Não explica. Pouco explica, mais complica do que explica. A primeira aparência que dá é que o Salgado fez M. Que essa inadimplência aconteceu no terceiro trimestre. Que a inadimplência vai acontecer só no terceiro trimestre já da gestão do Pedrinho. Ou seja, os caras não pagaram o valor arrecadado na gestão do Salgado e foram retirados pelo Pedrinho no seu terceiro trimestre. O que é esquisito no primeiro trimestre, no trimestre. É esquisito, que vai dar janeiro, fevereiro e março. Então, no primeiro trimestre, essa empresa que tinha que pagar, pode ser, o que arrecadou, né? O cara assume em janeiro, tem a transição, tal, e as coisas vão andando normalmente. Aí a empresa que estava lá atrás do Salgado não pagou nada, roubou o dinheiro. Esse roubo acontece dentro da gestão do Pedrinho, não acontece na gestão do Salgado. Até a gestão do Salgado estava adimplente. Ou se os caras não pagaram porque fizeram um acordo com o Salgado e o Salgado não pagou os caras. Vai ver, o Salgado não vinha pagando os caras. E também é provável, também é possível acontecer. E os caras bloquearam o pagamento ao Vasco devido ao Vasco não estar pagando aos caras. Nada disso está explicado nessa carta. Se você não vai explicar nada disso, por que você coloca isso? Você vai fazer politicagem, está fazendo politicagem aí. Você não explicou nada, está mostrando que você é o super-herói, quer vender uma ideia de super-herói. Eu não sei qual é dessa história. E aí, quem roubou? Foi da gestão do Salgado? O Salgado, ele está envolvido? Ele foi omisso? Eu não acredito que o Salgado vai roubar 220 mil reais. Pô, eu não acredito. Não acredito, mas isso eu não acredito mesmo. Não tem a mínima possibilidade do cara roubar 220 mil reais. Isso não. Outros valores, sei lá, mas 220 mil reais não é do Salgado. Não é dele. Isso não é negócio para ele. Mas ele pode ter sido omisso. E omissão é crime de improbidade administrativa, que dá cadeia também. E aí? Mas o Vasco não explica. O Vasco bota um probleminha lá e não explicou nada para ninguém. Vai dar cadeia? Não vai dar cadeia? Quem, na verdade, está se processando somente quem? A empresa, né? É só a empresa sendo processada. Eu ver essa história toda no final, quando você bota no caldeirão e começa a cozinhar isso tudo aí, começa a fazer esse tipo de questões que eu estou fazendo, que na primeira leitura tu fala que, pô, o bicho vai pegar, vão prender o Salgado. Quando você vai ver, com calma, começa a questionar o texto, você começa a ver que a história mais complica do que explica, não deixou nada claro, a não ser que o Vasco está processando criminalmente, civilmente, a empresa, é isso que está aparecendo, atrás de 220 mil reais, 60 mil reais. Ou seja, essa é uma cartinha só política, que não explica nada para nós associados do Vasco. O sócio estatutário do Vasco foi roubado, porque o cara pagou a sua mensagem. Eu falei, paguei minha mensalidade. Meu dinheiro não foi pro Vasco. E eu não sei quem foi que roubou. Quem me roubou? Não sei. Não sei se o presidente estava envolvido. Porque na outra eleição, pode ser que esse presidente reapareça. Eu tenho que saber. E aí, aquele caso estatutário, ele estava envolvido ou ele não estava envolvido? Mas qual é a mancha do cara? Não sei. Eu não posso reclamar, não sei, não posso discutir. Eu não sei de nada. O Vasco não tem transparência nenhuma, não explica nada para ninguém. Complicado. Cartinha complicada, tanto administrativa quanto a do presidente. Mas pode ser que o cara esteja envolvido. Não acredito que ele está envolvido no roubo, mas pode estar envolvido na questão da omissão da improbidade administrativa. Vamos esperar notícias mais adiante, se vai aparecer alguma notícia esclarecedora sobre esse assunto, que a gente possa continuar. É grave, isso é uma situação grave, porque isso precisava ter sido feito com mais responsabilidade e mais transparência. Se você vai tocar no assunto que o estatutário, que o clube associativo está sendo roubado, eu tenho que explicar melhor essa história. Você não pode contar uma história meia no ar, com várias pontas soltas, né? Essa história tem que ser bem contada.
Ou então, em momento mais oportuno, vamos declarar, não sei o que, blá, 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 mas vai declarar quando? Né? Quando o processo terminar na justiça, é segredo de justiça o processo? Bota o número do processo, não, porque as pessoas possam pesquisar, correr atrás, entender, saber o que é, o que está sendo pedido, quem é o réu, quem é o autor. Não tem transparência nenhuma. A gestão do Pedrinho, infelizmente, é uma gestão trágica. Aliás, é o ritmo do movie. O discurso é um e a prática, infelizmente, é outra. Tá errado, Pedrinho, tá errado. Não dá para falar de uma coisa, acusar e não falar quem você está acusando. Deixou no ar uma situação pro Salgado. Ficou esquisito pro Salgado. Para mim, o texto é dúbio. E para você, amigo? Você escutou aqui o texto com a gente? Acha que não? Acha que tá tudo certo? É isso mesmo? Pedrinho foi bacana, falou pra caramba, falou sério, fez lá, botou o dedo na ferida. Você acha isso? Eu não achei isso. Eu não tô sendo contra o Pedrinho, não. Eu só tô sendo contra o discurso, contra o texto. Não tenho nada contra o Pedrinho. Torço para que ele acerte e muito. Ele acertando, o Vasco vai ficar melhor. Torço muito para que ele acerte. Torço muito pro Pedrinho. É como vou torcer para qualquer presidente do Vasco que entrar, que acerte. Pode não ser o meu candidato, mas o cara entrou, eu quero que acerte. Eu não quero política, eu quero ser feliz. Eu quero que o Vasco seja um Vasco vitorioso. Eu quero o Vasco que seja um Vasco forte financeiramente, um Vasco digno, um Vasco honrado, um Vasco campeão. Mas não assim, um Vasco que conta história. Falado? Galera, fique com Deus, um grande abraço. Obrigado aí pelos votos que o pessoal deu aí de melhoras e tal. Tô melhorando. Fui ao médico ontem, já mudou o remédio, já tô me sentindo muito melhor, mas ainda tá braba a tosse tá brava. Tá bom? Fique com Deus, um grande abraço. Até o vídeo de amanhã, tá? Fui. Tchau.